Olá pessoal, meu nome é Felipe, mais conhecido como Besorro. Eu vim aqui a convite do PROAC para falar com vocês sobre a função de um Stage Manager, diretor de palco. Bom, o Stage Manager ou diretor de palco está diretamente ligado ao diretor técnico de um evento, show ou turnê. O diretor técnico é o cara que vai elaborar tecnicamente e fazer viabilizar tecnicamente essa turnê, show ou evento de acordo com as necessidades para determinado trabalho. O Stage Manager é o cara que vai executar no palco o trabalho de pré-produção e fazer acontecer tudo que foi combinado na pré-produção de um evento, show ou turnê. Então eu vou falar um pouquinho sobre a função do Stage Manager, dividido em 3 partes. Vamos falar um pouco sobre shows e turnês, sobre festivais e sobre eventos corporativos, que são 3 segmentos que são parecidos, mas têm bastante peculiaridades diferentes entre si. Como eu disse, o Stage Manager está diretamente ligado à direção técnica. Então eu vou falar um pouquinho sobre direção técnica, para aí a gente ir para a parte do trabalho do Stage Manager em si. A direção técnica começa lá na venda do show. Então o contato entre diretor técnico e escritório tem que ser uma coisa muito bem alinhada, porque o show tem que ser vendido com tudo muito claro para quem está comprando o show. O rider técnico, que é um documento onde estão todas as especificações técnicas, tem que fazer parte do contrato, assim como a necessidade de logística aérea, hospedagem, alimentação, etc. e tal. Isso tudo tem que estar claro na venda do show. Então o escritório é muito importante que o escritório entenda as necessidades técnicas para isso estar claro para quem está comprando o show e nós não termos problemas na hora da execução do trabalho. Então vamos falar inicialmente de turnê. Para se fazer uma turnê, a gente tem que entender a necessidade do artista, tecnicamente. Então, se nós tivermos condições de ter ensaios de áudio, ensaios de luz, ensaios de movimentação de palco, isso é sempre muito bem-vindo. Mas a gente sabe que nem sempre isso é possível, porque isso gera custo, tempo e trabalho de uma equipe para poder se desenvolver isso. E além dos ensaios, nós temos a elaboração de vários documentos. Um deles é o rider técnico, que vai estar todas as especificações técnicas ali nesse documento. Temos a ficha de produção, que é uma ficha que a gente manda para o contratante ou para a produção local preencher para nós com os dados do evento, para a gente entender aonde nós estamos indo fazer o show ou o espetáculo, enfim. Temos também documentos internos que são muito bons serem feitos, como plano de carga, checklist de todo o equipamento. Então é muito importante na hora da elaboração desse espetáculo em si, do show, a gente pensar que ele precisa se adaptar, ainda mais se tratando de Brasil, a várias situações diferentes, porque aqui a gente faz show em casas de show, em lugares outdoor, em lugares abertos, em teatros, etc. e tal. E cada um tem suas peculiaridades ali na hora de você montar o show. Então é importante que o show seja um show adaptável, que o cenário, por exemplo, no caso de se ter um cenário, que a gente viaja com o cenário, seja um cenário que caiba em situações grandes, médias e pequenas, vamos dizer assim. Assim como o setup em si, de áudio, o mapa de luz, que ele consiga ser adaptado e ainda assim manter a identidade do show,
o mapa de vídeo e por aí vai. Outra coisa que é muito importante é a gente tentar manter um padrão, independente do tamanho de onde vai ser o show. Então, a disposição dos equipamentos, não só no palco, o mapa de palco, que também é um documento a ser elaborado, a gente conseguir sempre ter o mesmo padrão, passar os cabos pelo mesmo lugar, ter os subsnakes no mesmo lugar, e montar as áreas de serviço técnicas sempre iguais, com a mesa de som posicionada no mesmo lugar, os racks de sem fios, etc. e tal, nos mesmos lugares, a posição das equipes nos mesmos lugares, o hold de guitarra ficar sempre no mesmo lugar, o hold de bateria no mesmo lugar. Uma outra coisa importante é montar a equipe de acordo com a necessidade de cada turnê ou show. Os holds são os técnicos que cuidam dos instrumentos e dos músicos, os técnicos de áudio, iluminador e técnico de vídeo, cada um exerce sua função. O técnico de áudio cuida do áudio, o iluminador da luz, o técnico de vídeo da parte de painel e câmeras, se for o caso. O cenotécnico cuida da parte de cenografia e o stage manager é o cara que organiza o palco, é o cara que faz tudo que a pré-produção do diretor técnico que foi combinado seja executado ali no palco na hora do show. Então a pré-produção é uma coisa muito importante e ela tem que ter uma devida importância, porque a pré-produção bem feita garante com que 90% do show seja bem feito. É nela que você vai passar todas as suas exigências, falar com a produção local, falar com os fornecedores, bater todos os contra-riders de áudio, luz, vídeo, tamanhos de palco, etc. e tal, para nós podermos executar o show do jeito que ele precisa ser executado. Então a pré-produção tem que ser uma coisa muito detalhada, com o máximo de informações possíveis e tentar ter da produção local esse máximo de informação para a gente poder, junto com a produção do artista e a produção local, chegarem no denominador comum para ficar o show viável para ambas as partes. Uma outra coisa que é válida na parte de elaboração da turnê é nós termos os cases, o equipamento que a gente vai viajar todo marcado, para facilitar o load-in, que é a carga do equipamento, e o load-out, que é a descarga do equipamento, para poder facilmente você visualizar cada case, cada equipamento, não só nós que estamos com o artista manuseando esse equipamento, como a produção local, os carregadores, toda a equipe local que está trabalhando juntamente conosco. Essa equipe local, na hora do show, ele é como se fosse a nossa mesma equipe, é uma coisa só, está todo mundo trabalhando em prol do mesmo objetivo, que é a realização do show. Então nós temos que chamar essa produção local para nós. Temos que ser uma coisa só. Então é muito importante que os carregadores sejam bem tratados, a produção local seja bem tratado, para a gente poder trabalhar em harmonia e todos executarem da melhor forma o trabalho. Então é muito importante que o diretor técnico e o stage manager liderem a coisa como um líder e não como um chefe, que é muito diferente. Em vez de você apontar o dedo para alguma coisa e pedir para a pessoa fazer aquilo, você pegar o que tem que ser feito e chamar ele para te ajudar a fazer aquilo. Então vamos falar mais ou menos passo a passo de como que funciona o trabalho do stage manager ali em um show ou turnê. Tudo começa quando a gente carrega o caminhão ou o transporte que vai levar o equipamento. Então esse trabalho começa lá no depósito, lá onde sai o equipamento, não é só no show que começa o trabalho. Então a gente tem essa carga feita de uma forma
sempre igual, se possível, porque a gente consegue entrar com o equipamento na ordem que se deva entrar, porque você começa, por exemplo, se você é um artista que viaja com som, luz, vídeo, etc e tal, você faz a carga de acordo com a ordem de montagem das coisas. Normalmente se chega, descarrega toda a luz, vai montando a luz, depois descarrega o setup de áudio enquanto a luz está ocupando o palco. A gente já está adiantando a parte de áudio nas áreas de serviço, assim como a parte de vídeo. Os holds vão montando suas estações de trabalho e assim a gente consegue manter uma ordem cronológica do que precisa estar pronto primeiro, porque uma coisa sempre depende da outra. O show está sempre amarrado. Agora vocês vão ver um plano de carga, que é a disposição e entrada dos equipamentos de um artista já planejado em um caminhão. Então nós temos primeiramente a lista de equipamento, com os equipamentos marcados, que é a marcação dos cases de cada setor de áudio, setor de vídeo, de backline, por aí vai. A ordem dos blocos de entrada dos equipamentos nesse caminhão e, por fim, o caminhão cheio com todos os equipamentos dentro. Então essa ordem é feita de maneira que no fundo do caminhão estão as últimas coisas que precisam entrar no palco e na boca do caminhão os primeiros equipamentos que devem entrar no palco para se iniciar a montagem. Então o Stage Manager, quando essa carga chega no local, a primeira coisa é você chegar, fazer um reconhecimento do local, ir no palco, fazer a medição do palco, fazer o centro do palco é muito importante para a gente poder montar os praticáveis, no caso do show usar praticável, né? Montar o backline, montar tudo na disposição correta, centralizado, bonitinho, para ficar esteticamente uma coisa bonita e bem feita e da forma que precisa ali para os músicos estarem confortáveis nos seus instrumentos e o palco está montado da forma correta. Então depois de marcado o centro do palco, entramos com os praticáveis, entramos com o backline e aí todo mundo começa a trabalhar. No caso da gente viajar com a luz já estaria montada, já teria subido o grid de luz e aí a gente estaria ali trabalhando no palco. Depois disso, com tudo montado, a gente começa a parte de áudio, que é a microfonação de tudo, o cabeamento, etc e tal. E aí vamos para a parte do line check, que é checar todos os instrumentos, se está chegando o áudio de tudo que precisa na mesa de monitor, na mesa de PA, e para posteriormente nós termos a passagem de som em si, que é com a banda ou com a própria equipe passando, porque muitas bandas não vão passar o som e a própria equipe faz todo o trabalho sozinha. Uma coisa que é muito importante também é a gente manter o palco sempre limpo. Costumo dizer que o palco é como se fosse a nossa casa, né? Então a gente gosta de ter tudo limpo, organizado, para a gente poder trabalhar de forma confortável. Então, depois de tudo cabeado, tudo feito, vem a parte do cenotécnico, que são os acabamentos nos cabos, a marcação do palco, né? Spikear o palco com fita de demarcação de segurança, as saias impraticáveis, saias no palco, onde precisa. Se possível, é bom sempre ter alguém da limpeza local no palco, para a gente mantendo o palco limpo, pedir latas de lixo no palco, nas áreas de serviço, para a gente sempre ir mantendo a coisa organizada e limpa. Uma outra coisa que é muito importante é a organização dos cases vazios. Sempre nós precisamos, na pré-produção, deixar isso bem claro para certificar que existe um espaço para a gente guardar isso, que seja seguro, limpo,
seco, sem umidade, para não estragar os cases, a gente poder organizar isso de uma forma que facilite nosso loadout depois, que é guardar todo o equipamento e carregar de volta isso no caminhão. Então todo esse trabalho, ele faz parte do trabalho do Stage Manager. O Stage Manager é o cara que está comandando todo esse processo de entrada de equipamento no palco, da limpeza do palco, da organização de como as coisas vão ser feitas, do tempo de montagem de cada coisa, da ordem de montagem de cada coisa, do lidar com a produção local e com os carregadores, com os fornecedores, e cuidar da sua própria equipe, que é ver se está tudo ok, de acordo com as necessidades que a gente precisa para fazer o show, se tudo que foi pedido está sendo atendido, se a gente precisa adaptar alguma coisa ou não. Óbvio que a gente quer sempre ter o que a gente combinou, mas muitas vezes alguma adaptação ou outra precisa ser feita, e estar aberto a isso é muito importante, porque infelizmente nem tudo acaba saindo 100% de acordo com o que a gente precisava, mas o importante é não deixar sair do controle e sim poder adaptar alguma coisinha ou outra para facilitar o trabalho e fazer com que a coisa ande, flua como deve ser feito. Agora eu vou ilustrar para vocês um exemplo de ficha de pré-produção, que nada mais é uma ficha feita em cima do rider técnico do artista, levando em base as necessidades pedidas que devem ser atendidas desse rider. Então nós começamos ali com informações sobre o evento, em seguida informações sobre o horário, sobre a produção local, contato de produtores executivos, técnicos e de camarim local, contato de segurança, informações sobre o palco, house mix, grid, luzes de serviço, informações sobre geradores, informações sobre praticáveis, informações sobre acabamento, carpetes e passacabos, informações sobre áudio, sobre backline, sobre luz, sobre LED, barricadas, carregadores, transmissão simultânea, acesso, estacionamento e informações sobre camarins. Por fim, internet e observações gerais, caso necessário. Então, agora eu vou ilustrar para vocês um rider técnico como exemplo, e dentro dele eu vou falar um pouco sobre cada item que está ali para vocês visualizarem como que é esse documento. Então aqui a gente tem um rider técnico. O rider começa com os contatos do agente, que é o cara que vende o show, contato do diretor técnico, que é quem vai fazer a pré-produção técnica, e o contato do diretor artístico, que é o cara que vai cuidar da parte artística e de logística do show. É importante que esse rider faça parte do contrato, que seja um anexo do contrato, porque ele deixa de ser um documento solto e ele faz parte de um contrato onde o contratante assinou isso, dizendo que vai cumprir 100% do que está sendo pedido ali. E com isso a gente fica blindado de possíveis problemas no caso de um item ou outro ter que não ser atendido conforme precisaria, se precisar de alguma adaptação na hora de chegar e de executar o show, como alguma falta de algum item que ali esteja, alguma coisa desse tipo. Então o rider começa falando da produção local, que nós precisamos de um produtor local, obviamente, à nossa disposição full time, desde a nossa chegada até a saída do show.
comunicação prévia e restrições, que é para nós nos certificarmos que o evento está com o alvará ok, que os horários estão ok, que nós tenhamos ou não algum problema com decibéis no local, proibição e circulação de equipamentos, permanência de pessoas. Como nós sabemos, o palco é lugar para trabalhar, então é importante que quem esteja ali esteja trabalhando, não vire um camarote para o show. A circulação dos equipamentos, então o local tem que ter espaço adequado para a gente circular com nossos equipamentos, entrar e sair com o que precisar e por aí vai. Então, seguindo para as especificações de palco, house mix e delay. Então nós temos todas as especificações do palco, das áreas de serviço, dos acabamentos do palco, fechamento do palco, se o palco tem passarela, por exemplo, ou não, a distância da house mix, tamanho de house mix, tamanho das torres de delay, se isso precisa ou não. Então é muito importante que a gente tenha sempre a planta do lugar na hora que vai fazer a pré-produção, porque a gente consegue visualizar com medidas, a planta em escala, se possível, para a gente visualizar o tamanho do espaço, para nós sonorizarmos o local para a quantidade de pessoas que está ali prevista e para o tamanho do ambiente. No caso desse rider, nós temos uma cenografia que faz parte do show, então nós temos as especificações de cenografia também, de como isso é montado, o que precisa de estrutura para essa cenografia. Seguindo, nós temos a proibição ou não de transmissão simultânea e gravação do show. Muitas vezes o contratante quer gravar o show, mas isso tem que ser previamente acordado com o escritório do artista, não dá para chegar lá na hora e quero gravar o show. E aí seguimos para o fornecimento de energia e o aterramento. Isso é uma coisa muito importante, tem que se dar a devida atenção a isso, porque a energia é o coração do evento. Então tem que ser calculada a carga de energia que vai ser consumida na parte de áudio, de luz, de vídeo, ter a distribuição disso. Seguindo, nós temos soundcheck, programação de luz, ali a gente pede o tempo necessário para montagem, passagem de som e programação de luz. E aí falamos em seguida de outras atrações no palco, compartilhamento de equipamentos, se isso é permitido ou não e até onde podemos chegar nesse sentido. Depois a gente vem com o pedido de carregadores, pedidos de passa-cabo para fazer acabamento do cabeamento e passa-cabos entre house e palco. E em seguida a gente vem para as necessidades de áudio. Ali a gente coloca as especificações do que a gente pede de PA, como a gente quer que esteja ligado esse PA, qual a maneira do arranjo de subs, arranjo do PA, etc. e tal. E aí em seguida nós temos os pedidos do equipamento de consoles, pedidos de sem fios, etc. Depois temos o pedido de backline, que são os instrumentos. Muitas vezes o artista viaja com os instrumentos e pede alguma coisa local ou pede tudo local. Isso tem que estar descrito no rider com marca e modelo de tudo e quantidade, isso é muito importante. Depois temos o pedido de praticáveis, que também é importante não só colocar o tamanho de módulos, como ele vai ser montado, o que você precisa com trava, roda sem trava e a altura desses praticáveis. Nesse caso desse rider, é um artista que viaja com um kit de monitoração, então ali está descrito esse kit para a produção técnica local saber o que você está levando, quais são as frequências desse sistema, para a gente poder fazer uma coordenação de RF, de radiofrequência. Em seguida nós temos o input list, que é onde vão estar descrito todos os canais de áudio, com o que é cada canal, o que precisa de cabo, de pedestal, de direct box. Na sequência vem o output, que são as vias de monitor, também
o mais especificado possível. E depois vem o stage plot, que é o mapa de palco, que é o desenho de como o palco deve ser montado, a disposição dos instrumentos no palco. Se possível, é legal ter já no stage plot a posição dos subsnakes, a posição das réguas de AC, a posição dos diais, a posição dos pedestais, o que é pedestal grande, pequeno. Vamos para a necessidade de luz, para o rider de luz. Temos a descrição dos equipamentos inicialmente, que é sempre pedindo marca e modelo do que você precisa. E depois o mapa de luz, que é como essa luz deve ser montada. Se ela é toda aérea, se tem luz no chão, se o grid é com pés ou se é um grid aéreo. E é importante na hora da pré, que você está falando da luz, você saber a carga que está sendo a carga do peso dessa luz, para ver se a luz, no caso dela ser aérea, o palco suporta isso ou não dá para ser direto no teto do palco, tem que ser num grid, num grau de suporte com pés. O mapa da luz de chão também. Então o mapa de luz é legal ele ter mais de um view. Se possível ter o view top, que é olhando de cima para baixo, o view de frente e o view das laterais. Isso ajuda quem está montar da maneira correta. Se você puder colocar distância entre os aparelhos, ajuda a pessoa a fazer um mapa bem distribuído para não ficar tudo com distâncias diferentes, para na hora do iluminador fazer a programação, ele ter a luz dele bem distribuída para poder fazer o trabalho dele bonito. No caso desse rider, nós temos iluminação na cenografia também, que é um show que viaja com cenografia. Então ali está descrito essa luz de cenografia com o mapa da luz de cenografia também, como ela vai, a disposição dela para iluminar essa cenografia. Em seguida nós temos as necessidades de vídeo e LED, que também são as especificações do LED, do switcher, quantos milímetros é esse painel, o tamanho desse painel, o que você necessita para a sua parte de vídeo, cabeamento, se ele entregue SDI, HDMI, enfim, da forma que for necessária para o equipamento que você pede. Nesse caso é um show que o conteúdo de LED é filmado e transmitido no painel, então tem a necessidade de câmeras também, e isso tudo descrito ali, o que a equipe leva e o que pede local nessa parte de câmeras, tripés e cabeamento para essa parte de vídeo. E nós temos em seguida o mapa de câmeras, que é aonde vai cada câmera no caso desse show, que é desenhado o mapa em cima do mapa de palco para facilitar a visualização da produção local em relação a isso. Por último, as considerações finais, que é importante que os fornecedores e a produção local fale sempre com o diretor técnico e não com o técnico de áudio ou o técnico de luz. Nós temos, se possível, que centralizar as informações em uma pessoa, para não ter um telefone sem fio e combinar uma coisa com um, depois vem outro e combina outra coisa. Então a centralização das informações é muito importante, sempre no diretor técnico, que é o cara que tem a visão geral e ele que montou tecnicamente o show, então ele é a pessoa mais apta a responder por tudo. Agora nós vamos ilustrar com algumas imagens de cases marcados, que, como nós já falamos sobre a marcação dos cases para facilitar load-in, load-out, temos algumas imagens de workstations, que são as estações de trabalho do Stage Manager, dos holds, onde eles fazem o trabalho deles de afinação dos instrumentos, de montagem dos instrumentos, de limpeza dos instrumentos, de manutenção dos instrumentos. E o Stage Manager ele tem as informações de todos os documentos, de todo o planejamento dele de movimentação de palco, de horários,
toda a organização que ele precisa para fazer o show acontecer. Uma outra coisa muito importante que nós temos que dar muita atenção é aos EPIs, que são os equipamentos de segurança para o show. Então, na hora da montagem, é muito importante que todos usem capacete, usem cintos, no caso de um rigger, para não sair subindo em cima das estruturas de qualquer forma. Então, a segurança e os equipamentos de segurança são muito importantes para que nós não tenhamos um acidente ou alguma coisa do tipo. Um outro item importante é o aterramento de todos os sistemas de áudio, luz, vídeo, o aterramento das estruturas, o aterramento de tudo interligado no mesmo terra, porque está tudo uma coisa ligada na outra. É muito importante para que a gente não tenha vazamento de energia e não cause nenhum acidente nesse sentido. O acesso ao palco, do camarim ao palco, o acesso do caminhão, se o palco tem uma doca para fazer o load-in, o load-out, também são sempre itens importantes que, se possível, ser pedido isso no rider e na pré-produção para facilitar o trabalho de logística dos equipamentos. Bom, agora eu vou falar um pouco do Stage Manager em festivais, que é um pouco similar ao trabalho do Stage Manager num show ou turnê, mas em festival nós estamos lidando com vários artistas. E a diferença é que em um festival o Stage Manager está recebendo os artistas, diferente do Stage Manager de um artista que está sendo recebido pelo festival. Então, o Stage Manager continua sendo a pessoa que vai executar o que o diretor técnico do festival combinou com todos os artistas. Juntamente com o diretor técnico, eles vão fazer um plano de load-in, load-out de todos os artistas, um plano de praticáveis. Nós precisamos de áreas de serviço no palco suficientes para podermos fazer o giro de praticáveis, fazer as viradas de palco. É muito comum em festival nós termos um headline, que é o artista principal. Então, muitas vezes o festival tem como base o rider desse artista principal, por exemplo, o mapa de luz desse artista principal, com acréscimos para o mapa de luz dos outros artistas, mas com limitações para esses outros artistas, já que você está atendendo preferivelmente ao artista principal. Em alguns festivais, como o Rock in Rio, por exemplo, você tem a possibilidade de levar o show do artista por inteiro para o festival. Então é um festival grande que nós conseguimos atender de forma independente cada artista. Ele leva a sua luz, a gente tem virada de luz, assim como virada de palco, virada de vídeo, assim como virada de palco. Então é uma coisa bem maior e muito mais complexa. Mas nem todos os festivais têm essa possibilidade de atender dessa forma. Normalmente, o festival tem um mapa de luz do festival, um setup de áudio do festival, que na pré-produção o diretor técnico bate com todos os artistas e consegue atender todos os artistas, mas dentro de um plano para esse festival, não individual para cada artista. Nós vamos ilustrar aqui agora um plano de viradas de palco e de disposição de praticáveis em um festival, usando as áreas de serviço e o backstage atrás do palco. Vamos também agora ilustrar um plano de load-in, load-out de caminhões dentro de um festival, que é a posição de cada caminhão, de cada artista na doca, para a gente não ter conflito nesse sentido, entrando na ordem certa do artista que vai tocar primeiro. O que é e também importante é o plano de passagens de som, que nós consigamos fazer de uma forma organizada, que
o último artista a passar o som seja o primeiro a tocar, se possível, para já acabar de passar, já ficar no palco. E a disposição desses praticáveis nas áreas de serviço estar de uma forma fácil para entrar, a entrada do que o artista que vem, próximo artista, e a saída do artista que está tocando no momento. É legal, se possível, nós termos placas de demarcação de acessos, placas sinalizando o caminho que vai para camarim, caminho que vem do camarim para o palco, placas no understage, que é embaixo do palco. Em muitos festivais grandes como o Rock in Rio, nós usamos a parte de baixo do palco, é um outro mundo, é um lugar que a gente tem muita coisa acontecendo ali embaixo. Nós temos racks de PAs, racks de energia, racks de vídeo, de luz, tudo embaixo do palco. E muitas centrais embaixo do palco. Muitos artistas usam a parte de baixo do palco para sair no meio do show em uma passarela, por exemplo, e ir para frente do palco, para um B-stage ou algo desse tipo. Então, embaixo do palco, em situações onde o festival é grande e temos essa área útil, é importante que seja bem organizado, sinalizado, para guardar cases vazios das empresas de áudio, luz e também dos artistas, guardar cilindros de CO2, por exemplo, de efeitos. Então a gente usa a parte de baixo do palco como uma área útil e que muita coisa acontece nessa região que a gente chama de understage, né? Uma outra coisa importante nos festivais é nós termos delimitadas as áreas onde vão guardar os cases vazios de cada artista, para a gente poder entrar e sair com esse equipamento na hora correta. E ter esse controle de horários do festival também é muito importante, para a gente poder manter o cronograma combinado, ficar em cima dos horários de shows, os horários de load-in, de load-out, os horários de passagens de som e a ordem com que isso tudo vai ser feito. É importante também a demanda dos carregadores num festival. A demanda de carregadores para áudio, a demanda de carregadores para luz, para vídeo, para as bandas, e fazer essa distribuição de forma correta e atender a necessidade nesse sentido de cada fornecedor, de cada artista. Agora a gente vai falar um pouquinho da função do Stage Manager em eventos corporativos. O evento corporativo requer um cuidado especial, vamos dizer assim, no sentido de acabamentos, no sentido de lidar com os clientes e com as pessoas que estão ali trabalhando. Nós sabemos que os corporativos, nós estamos fazendo um evento para marcas, etc e tal, então exige um cuidado um pouco mais refinado nesse sentido. E muitas vezes o corporativo, o artista que está se apresentando tem que se adaptar ao evento. Então muitas vezes o show é adaptado, o mapa de luz é adaptado, até mesmo a montagem do backline, do mapa de palco, pode ser que seja diferente de um show normal, no sentido de ser um corporativo. É um evento onde já é vendido dessa forma, por isso a importância do escritório do artista ter um contato muito bem feito com o escritório da agência ou de quem está contratando esse artista, para todos esses pontos serem previamente acordados e não chegar na hora termos problema com isso de mudanças de disposição das coisas, por exemplo, de um show normal desse artista. E é legal, em muitos casos, existem empresas especializadas em corporativos, empresas de áudio, de luz e de vídeo, que muitas vezes é uma empresa só que é um fornecedor geral de tudo. Isso ajuda a centralizar a coisa em uma só empresa, e são empresas já especializadas, que já estão acostumadas a fazer eventos corporativos e já sabem como lidar nesse sentido. Uma outra coisa muito importante em corporativo é o alinhamento
da melhor forma possível e da forma mais abrangente possível com o diretor artístico do evento, pois é o diretor artístico que vai falar como o evento vai seguir, como que a coisa tem que acontecer. Então, a direção técnica e o stage manager que está fazendo o palco acontecer precisa de reuniões constantes e de um alinhamento muito sério com a direção artística. E nós sabemos que em corporativo é muito comum as coisas mudarem em cima da hora. Então, essas constantes reuniões durante a montagem e os ensaios são importantes para a coisa estar sempre sendo feita da forma que tem que ser feita. E essas mudanças possam ser alinhadas entre as partes da melhor forma possível. E muitas vezes no corporativo, essas adaptações são muito importantes serem checadas e passar para a produção. E muitas vezes nós não temos uma house mix, por exemplo, no caso de se ter um show no corporativo. Em algumas situações não é possível ter uma house mix, uma house de PA. Então as mesas ficam todas, por exemplo, do lado do palco. Todas essas informações têm que ser previamente checadas e passadas para a produção dos artistas que vão se apresentar, para não ter problemas com isso. Então essa atenção de que tudo esteja limpo, com muito bem acabado, sem cabos aparecendo, desde a entrada do público até o palco, o acesso dos convidados, o monitoramento dos horários do evento, isso tudo tem que ser constantemente atualizado e checado para nós termos certeza de que o evento está correndo da forma que nós precisamos que ele esteja. A organização de microfonação, do setup de sem fios também é importante na hora de se fazer um corporativo. Nós vamos ilustrar aqui agora com algumas imagens dessa organização que facilita nosso manuseio desse equipamento e mantém a coisa de uma forma bem feita e organizada. Então é isso, meus amigos. Eu espero ter compartilhado com vocês e feito vocês entenderem um pouco mais sobre a função de um stage manager, diretor de palco. É uma função e um trabalho que vai muito além do que eu falei aqui, mas eu tentei pegar os pontos principais e os pontos chaves do trabalho desse profissional. Eu agradeço muito ao PROAC, agradeço muito a vocês, e é isso. Muito obrigado e até uma próxima.